Olá, eu sou o professor Eduardo Navarro e esta é a segunda parte da nossa 17ª lição do Método Moderno de Tupi Antigo. Lição esta que tem por título Fazendo Cauim. Convido vocês então a lerem o que está escrito na página 234. Ababapequei cunhã, quem são aquelas mulheres? Cauim apossara, as fazedoras de Cauim. Essas mulheres, elas estão mastigando mandioca ou caju, empapando a mandioca com a saliva, que depois era cuspida na talha e era posta ali água, para a fabricação da bebida, e a saliva é que vai fermentar, que vai ajudar a fermentar então essa bebida. Vejam então ali, Maranemepequei cunhã cauim apol, por ocasião de que aquelas mulheres fazem cauim. Vejam aí essa palavra remé. Ela não tem tonicidade, ela se apoia foneticamente na palavra anterior. É uma posposição em tupi, certo? Remé significa então por ocasião de. Nós podemos traduzir também por quando, certo? Então, por ocasião de que? Quei cunhã cauim apol. Vejam aí que nós usamos o circunstancial, justamente porque no início, antes do sujeito, nós usamos uma circunstância de tempo, Quando, por ocasião de que, em que tempo elas fazem cauim, certo? Esse remé, então, expressa um quando, habitual, um quando que se repete, certo? Por exemplo, eu durmo de dia, Ixé aquer areme, eu durmo por ocasião do dia, quando é dia, de uma forma habitual. Agora, ele dormiu naquele dia, oquer quei ara pupé. Aí nós não usamos o remé, que expressa um hábito. Ele dormiu naquele dia. Ele dormiu dentro daquele dia, ou naquela ocasião, certo? Específica, sem expressar um hábito, tá bem? Vejam lá então, próxima frase. Por ocasião de que aquelas mulheres fazem cauim? Pitanga areme, marani yanondé, maraniré, oreamon tobajara yukareme. Por ocasião do nascer de uma criança, certo? As orações subordinadas em tupi são poucas. O que é oração subordinada em tupi? Em português, corresponde a um termo da oração. Vejam só isso explicado aqui na página 240. Em português, nós dizemos, quando ele veio sair. Em tupi, isso equivaleria a dizer ao vir dele sair, por ocasião da vinda dele sair. Vejam lá, desejo que tu saias. Em tupi, isso corresponderia a dizer, mais ou menos, desejo teu sair, desejo tua saída. Vejam mais abaixo aí. Eu voltei porque ele morreu. Em tupi nós diríamos alguma coisa correspondente a eu voltei por causa da morte dele. Vejam que o verbo desaparece. Nós vamos ter substantivos aí, certo? Formas substantivas e não verbais. E é isso que vai acontecer também aqui. Por ocasião do nascer de uma criança. E não quando nasce uma criança, tá bem? É algo bem substantivo. Por ocasião
do nascimento de uma criança. Vejam lá então, Marani Yanondé, antes das guerras, antes das batalhas, né? Yanondé quer dizer antes de, certo? Maraniré, após as guerras, após as batalhas. Oreamon Tobayara Yukareme, por ocasião do matar de inimigos, de alguns inimigos de nós. Ou isso ao pé da letra, né? Ou quando nós matamos algum inimigo. Então, Oreamon Tobayara Yukareme. Kunumirembe Mombuka Yabion. A cada furar de lábios dos meninos. Cada vez que os meninos furam os lábios, eles tomavam cauim nessa ocasião. Veja essa palavra que aparece aqui, ó. Tembé. Tembé quer dizer lábio, beiço, certo? O beiço. Kunumi Rembé, beiço dos meninos, beiço do menino. Cada vez então, quando o menino chegava à adolescência, era furado o lábio dele aqui, o lábio inferior, né? O beiço era furado e colocava-se aqui uma pedra, um osso, algum objeto nesse buraquinho que se fazia então com o osso de alguma ave, certo? E isso se chamava então tembetá, tembé itá, pedra do beiço, tá bom? Vocês vão encontrar então nas ilustrações do século XVI esse tembetá colocado nos beiços dos homens. E isso acontecia, isso era posto quando o menino chegava à adolescência. Então, a palavra tembé em português entrou também com esse sentido e também com o sentido de beirada, abismo, beira de um precipício, é um tembé, certo? Então vejam, por quê? Né? Porque o lábio, né, vai então ser a beirada, né? Tem a beirada da boca, né? As beiras da boca são os lábios. Então, em tupi, essa palavra é usada também para expressar essa ideia, tá? Em português vai entrar com esse sentido de tembé, a beira de um precipício, a beirada de um abismo, tá bem? Aqueles índios que furavam os lábios eram chamados de tembequaras. Isso entrou em português também, tembequara. Os buracos dos lábios, buracos dos beiços, os que furavam o lábio. Essa era uma prática então muito comum naquela época, certo? Isso ainda é feito por certos grupos indígenas do Brasil. Os guaranis fazem isso ainda também com seus meninos quando chegam à adolescência. Muito bem, então, vejam comigo aí a próxima linha, na página 235. Marangatupe cunhã cauim apau. De que maneira as mulheres fazem cauim? Vejam aí que nós usamos o circunstancial, por quê? Porque no início nós estamos expressando uma circunstância. De que maneira? De que modo? Né? Nós temos aí uma circunstância de modo, circunstância que vai levar então o verbo para o circunstancial, porque ela veio antes do sujeito cunhã. Né? De que maneira as mulheres fazem cauim? Vejam lá. Acaiuquitiana unguapupé oissosoc. A cortadora de cajus com o batedor soca-os. Quitim, como eu já expliquei, o ara ou sara
depois de uma nasal, ele pode se nasalizar, nem sempre, tá bem? Quitiana, ou quitiara, ou quitiçara. Quitiana, então a cortadora. Acaiu quitiana, cortadora de cajus. O acaiu, então, o caju, é uma planta muito importante dos antigos tupis da costa do Brasil. Essa planta aí, então, ela todos os anos ela frutifica, e o cajueiro, né, frutifica todos os anos. Eles arrancavam então o pedúnculo, né, a castanha, e guardavam para saber quantos anos tinham. Daí a palavra caju passou a significar ano. Quantos anos você tem? Né? Essa expressão então ficou em português. Ah, ele tem lá seus cajus, já tem muitos cajus. E no Nhengatu da Amazônia, a caju significa também ano, né? Quantos anos, quantos cajus você tem? Muito bem. Acaiu quitiana, um guapupé, oi sosoc. Vejam então aqui que o verbo soc foi reduplicado. A forma sosoc, certo? E por quê? Para expressar a reiteração, né? A repetição do fato, né? Uma coisa é usar o verbo na forma soc, outra coisa é reduplicá-lo. Sosoc vai expressar então a repetição, a continuidade, certo? Sosoc. É daí que vem, por exemplo, o nome de uma localidade aqui de São Paulo, município de Osasco, né? Buçocaba, lugar de socar a terra. Soc. Então, é o verbo bater. E para a construção de casas antigamente, casas de pau a pique, né? O que se fazia? Socava-se o barro para depois colocar esse barro batido e misturado com palha, com sangue de boi, com outras coisas. Colocava-se então esse barro sobre varas de madeira trançadas para se fazerem as paredes, certo? Então isso é buçocaba, lugar de socar a terra, o solo, né? Muito bem. Continuando ali. O popupé, conipó tepitipupé, a eti amiu. Com suas mãos ou com a prensa, ela espreme o caldo. Conipó. Conipó é o ou em tupi, certo? É a conjunção ou. Tepiti. Tepiti é um instrumento feito de palha, no qual as mulheres colocavam a mandioca ralada. Era um espremedor. Colocavam ali dentro do tipiti e apertavam o tipiti para a água sair, aquela água da mandioca, que é altamente tóxica, tá? Ti, como vocês já viram, significa rio, mas pode ser também caldo, pode ser também o sumo de uma fruta. Quando ele está na fruta é ti, depois que ele é espremido e tirado dali, aí é tipuera, que foi o suco, tá bem? Que foi o sumo, o suco da fruta, né? Aquilo que foi arrancado, né? Espremido. Daí a expressão ficar no tipiti, tá? Estar no tipiti, ficar numa situação assim difícil, né? Numa enrascada mesmo, né? Tipiti, porque o tipiti ele é pressionado, né? A água da mandioca sai por meio de aperto que se faz lá, né? E então essa expressão vem para o português, estar no tipiti, ficar no tipiti. Vamos lá então, continuando. A eriré
Igaçaba pupé cunhamucu tipuera moine. Após isso, dentro de uma talha, a moça põe o caldo extraído da mandioca, né? Ou do caju. Então vejam, igaçaba, a palavra igaçaba entrou para o português. Essa talha, né? Onde se colocava água, onde se colocavam bebidas, na igaçaba. Essa palavra entrou para o português. A EP, aipinha veca uinamocunhamucu e apol, e as moças fazem cauim de aipim também? As moças, vejam só a construção aí, ó. Literalmente está escrito assim, ó. E as moças, aipim também, como cauim, né? Fazem. Elas fazem. Quer dizer, nós estamos usando aí, junto com o verbo fazer, a posposição ramon, na condição de. Então seria, e as moças, na condição de cauim, transformam ou fazem o aipim, né? Transformar-se em cauim. Esse é o sentido, então, tá bem? É muito usada essa expressão em tupi. Monhang com ramon, fazer alguma coisa ou transformar alguma coisa em outra. Então, se eu quiser dizer assim, eu faço canoa de madeira, certo? Eu vou dizer assim, ó, de madeira. Eu digo assim, então, aimonhang, né? Ibirá, igaramon. Literalmente, então, eu faço madeira na condição, ou podemos melhor traduzir isso aí por transformar, seria até melhor. Transformo a madeira em canoa, certo? É uma construção muito comum em tupi. Verbo monhang mais a posposição ramon, com uma outra palavra que vem junto, tá bem? Ou também, às vezes, o verbo apó, que também significa fazer. E as moças fazem cauim de aipim também? Pá, cunhamucu aipim oixu su'u. Su'u é morder. Agora, su'u é mastigar. Expressa a ideia de reiteração, tá bem? Isso é reduplicação. Nós vamos ver depois isso aí com mais detalhes. Igaçaba oiosei tipuerarese imopó. Lavam a talha, enchendo-a com o caldo. Enchendo-a com o caldo. Lavar a talha. O verbo lavar é o verbo ei. Ele é um verbo irregular. Ele usa, além do io, porque ele é monossilábico, né? Ele usa o S também. Então, em vez de ficar só aioei, é aiosei. Eu lavo. Ereiosei, oiosei, e aí vai, né? Oroiosei. Eu lavo, tu lavas, ele lava, nós lavamos. E quando ele está no infinitivo, na forma nominal, ele é verbo, então, pluriforme, ele leva RS, tá bem? Quero que você lave a criança. Aipotar inde pitanga reia, certo? Ele é um verbo de prefixo, de relação na forma nominal dele. Ele é irregular, esse verbo. Muito bem, continuando. Imoporire ipupé inomuni. Após enchê-la, dentro dela, elas cospem. Eu já expliquei para vocês, elas cuspiam justamente para fermentar, né, a bebida. Para a bebida fermentar com a saliva. Ababa pequei cunhã tipuera mopupussara. Quem são aquelas mulheres, as que fervem o caldo extraído
da fruta ou da mandioca. Quem são? Mopupussara, né? O Sara aí expressando o hábito, aquilo que faz sempre. Morubixabaremirecó, as esposas do cacique. O cacique tinha mais de uma esposa. Os índios podiam ter. Quanto mais importantes eles fossem na comunidade, como homens valentes ou como chefes, eles podiam ter mais de uma esposa, certo? Então as mulheres do cacique. Acaiu Sossocara Caiobisi. A socadora de cajus é a mãe de Caiobi. Pissaré Tobayara Yucassarama Poracei Onhengá. A noite toda os futuros matadores dos inimigos dançam cantando. Certo? Vejam aí que o verbo poracei ficou no circunstancial, porque apareceu uma ideia de tempo antes do sujeito. Pissaré. Cantando, o verbo cantar é o verbo nhengar, cantar. Awakoir okauoina. Os homens estão bebendo cauim agora. Esse oina dá a ideia de que eles estão sentados, né, parados. Cauim meengara cunhamucuporanga. As que dão cauim são as moças bonitas, certo? Então as mulheres, as moças bonitas é que serviam o cauim aos homens. Cauim meengara. Meengedar, meengara, o que dá, né? O doador, o dador. Avacau, pucui e carueimi. Durante o beber de cauim dos homens, eles não comem. Esse pucui aí expressa então a duração, durante, ao longo de, certo? Literalmente, durante o beber, durante o tempo em que eles bebem. Então nós vamos transformar aquilo que é uma oração subordinada, adverbial temporal em português, nós transformamos em tupi num substantivo, né? O beber, né? O ato de beber, cauim. E caru e imi. Vejam aí que nós estamos usando novamente o circunstancial. Próxima linha. E icatupecunha o caguabo? Podem as mulheres beber cauim? Não podem beber cauim, né? Caguara apiava nhote. Não, os bebedores de cauim são só os homens. Apiava. Apiava é homem, ou pode ser também índio. A palavra apiava está no nome de um rio do estado de São Paulo, Apiaí, que deu nome ao município de Apiaí. Apiaí, Rio dos Índios, certo? Vejam aí, ó. Açoiava a cangatarabeno ou imondebe. Eles vestem mantos e cocares. Vejam lá. A cangatara. A cangatara é o cocar. É feito com penas, né? Que se usava então. O cocar que se usava na cabeça, certo? A cangatara. Essa palavra entrou para o português. Também na forma canitar, além de a cangatara, tá bem? Na próxima linha. O cau ave, o pacatu e chabeipori. Logo após beberem eles o cauim, todos eles embebedam-se. Literalmente, logo após o beber deles, o próprio beber deles de cauim, eles se embebedam. Todos eles se embebedam. Tá bem? Então, as orações subordinadas, elas se tornam em tupi verdadeiras partes de uma oração só. O que é verbo realmente se torna substantivo.
Geralmente, né? São poucas realmente as orações subordinadas, autênticas mesmo, em tupi antigo. Muito bem, ficamos então por aqui. Eu peço a vocês então que façam os exercícios que estão no final desta lição e que depois confiram esses exercícios no gabarito que vocês vão encontrar na nossa página www.tupi.fflch.usp.br. Até a próxima!